Fala galera, hoje é dia de Lobo versus Papai Noel. É uma história da DC, escrita por Keith Giffen e Alan Grant e desenhada por Simon Bisley no ano de 1991. Chegou o Natal e com ele um dos maiores símbolos dessa época. Eu tô falando do lobo. O especial Lobo Paramilitary Christmas Special é uma história curta que mostra como o maioral acabou num confronto com o próprio Papai Noel. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Tenta que lá vem a história. A história começa na véspera de Natal, uma data que até mundos alienígenas comemoram. É num desses mundos que vemos a família Tang. Acontece que as coisas não estão muito boas para eles nesse momento, porque o marido foi demitido do seu emprego uma semana antes e agora não tem como comprar presentes de Natal para os seus 10 filhos. E sem isso, as crianças vão ficar insatisfeitas e elas vão matar os seus próprios pais. Algo que era comum nesse lugar. Sem ter outra opção, os pais se armam e decidem fazer algo antes que os seus filhos façam. Só que antes de qualquer coisa, alguém bate na porta. E ao abrir, a esposa vê que não tinha ninguém, só um livro deixado ali no chão. O casal acha aquilo bizarro. Talvez os seus filhos sabem que eles vão tentar atacar primeiro. Talvez aquilo seja uma armadilha. Mesmo assim, eles abrem a primeira página cautelosamente. Existia uma introdução ali. O livro se chama O Castigo de Natal do Lobo. E ele traz uma história que assustaria para sempre qualquer criança exigente durante a temporada de Natal. Sem outra opção, o casal decide dar uma chance e dar uma olhada no livro antes de passá-lo aos seus filhos para traumatizá-los. Assim, a história daquele livro começa com o que era descrito como um cara muito legal. Era o lobo entrando num bar com o seu cachorro Dong. Ele tá ali porque foi contactado por alguém que tem uma missão para ele. Então depois de falar isso educadamente ao bartender, o lobo vai até os fundos onde encontra o seu contato. Era ninguém menos que o coelhinho da Páscoa. O coelho, totalmente bêbado, chamou o lobo porque precisa dos seus serviços. Na verdade, não só ele. O coelho representa um grupo com esse mesmo interesse. Ele precisa que alguém seja assassinado. E esse alguém era o Papai Noel. O bom velhinho estava se achando muito. O Natal tem esse feriado que todo mundo adora e todo mundo dá atenção fazendo festas e reuniões. Os outros feriados, como a Páscoa, são totalmente esquecidos. Por isso, o Natal tinha que acabar. E ninguém melhor que o lobo para esse serviço. Aceitando, principalmente pelo dinheiro, o lobo concorda também em realizar essa missão porque ele nunca gostou do Natal mesmo. Ele nunca ganhava o presente que pedia. Assim, o lobo se prepara e vai até o Polo Norte. Acontece que, de bom velhinho, o Papai Noel não tinha nada. Ele era um tirano ditador que comandava sua fábrica no Polo Norte, escravizando os animais e os elfos. Tanto que eles eram pequenos porque eram desnutridos na verdade. Então quando o lobo chega, ele vê que só existem 2 daqueles pequenos fazendo guarda na porta da fábrica. O que fica fácil para ele eliminá-los. A partir daí, usando dinamite para arrebentar os portões, o lobo inicia um massacre contra o exército do Papai Noel. Completamente armado, o maioral chega na sala de comando dos elfos, que tentam avisar que o pior dos garotos travessos acabou de chegar. Os elfos se reúnem e todos estão armados cercando o lobo. E sem piedade, todos disparam juntos. Mas todas as armas na fábrica natalina eram de brinquedo. Só que o lobo não estava ali para brincadeira.
Então, cantando músicas de Natal, ele simplesmente avança, massacrando todos os elfos pelo caminho. Depois de transformar toda a oficina num campo de guerra sangrento, o lobo segue até a sala principal, onde fica localizado o trono de Chris, o esmagador Kringle, o Papai Noel. Bem diferente do bom velhinho das histórias de Natal, esse Papai Noel é um homem brutal que tá ali com Kong, o seu gorila de estimação. E ele diz ao lobo que sabe porque o maioral tá ali. Mas isso não seria um trabalho honrado se ele não pudesse se defender, não é mesmo? Matar o Papai Noel com um tiro e nem dar uma chance dele se defender só iria mostrar pro universo que o lobo tinha medo do bom velhinho. Então, pela diversão e pela provocação, o lobo permite que o Papai Noel se prepare. Assim, usando facões, se inicia um intenso combate entre os dois. A luta é violenta e complicada. O Papai Noel tem um nível de luta extremamente alto, quase equiparado ao do lobo. Mas ele é o maioral, e com um soco arranca um olho do Noel, e com o seu facão ele arranca a cabeça do bom velhinho. O Papai Noel foi destruído, e até os animais comemoram, como por exemplo os pinguins que foram sequestrados do Polo Sul para viver ali no Polo Norte. O Natal já era. Com a missão cumprida, o lobo começa a explorar aquele local e vê todos aqueles brinquedos. E encontra também um painel indicando as crianças boas e as malvadas, assim separando quem ganharia os seus presentes. Mas o lobo vê aquilo de outra forma, como sendo possíveis vítimas e possíveis concorrentes para ele próprio. Então, em vez de presentear os bons, ele deveria punir os maus. E essa ideia, para ele, era genial. Fabricando então os seus próprios presentes, o lobo prepara o trenó para o transporte. Na verdade, Rudolph, a principal rena, se recusa a levar o lobo e assim ela morre. Com isso, as outras renas aceitam levar os seus presentes. Com tudo certo, o lobo faz um mapa por onde deve passar, entregando essas surpresas para os garotos malvados. E na noite de Natal, ele sobrevoa com as renas, liberando bombas H pelo mundo todo. Os garotos malvados seriam explodidos, e os bons, pegos no caminho, são apenas vítimas inocentes. E é isso o que as crianças recebem nesse Natal. E é desse jeito que termina a história desse livro. Então, de volta na casa da família Tang, o casal acha aquilo uma obra de arte. Os seus filhos vão ficar aterrorizados e nem vão querer saber mais de presentes de Natal. Era perfeito. Só que ao virar a última página, tinha uma mensagem ali. Esse livro só serve para uma única leitura. E com isso, o livro desaparece. Desse jeito, a esperança da família Tang também desaparece. E o pai vai precisar fazer o que pretendia fazer. Com uma arma, ele vai até o andar de cima. E em meio a um canto de Noite Feliz, termina esse conto de Natal, com a história desse livro que pode ser verdade ou não. E sinceramente, o lobo nem se importa. Só se importa que você tenha um Feliz Natal. E é desse jeito que termina a história. Lobo versus Papai Noel é uma história para você não levar a sério. O quadrinho é escrito por um dos criadores do lobo e é desenhado por alguém que definiu o visual dele até hoje. Ou seja, eles conhecem bem o personagem. Então basicamente essa HQ é uma alegoria, uma paródia a tudo que o lobo representa. Uma sátira levando a violência, palavrão, gore e tudo isso que era sucesso nos anos 90 para as histórias e figuras inocentes como o Papai Noel e o Coelho da Páscoa. Então o quadrinho não deve ser lido de um jeito levado a sério. É feito realmente para ser um absurdo, para dar algumas risadas e desligar o cérebro um pouco. E esse é o grande atrativo dele, porque o quadrinho faz tudo isso muito bem.
Não queira questionar a cronologia também, até porque se trata de uma história dentro de outra história, onde o lobo pode escrever o que quiser, onde as coisas mais absurdas podem acontecer e acontecem. O ponto bastante positivo aqui é que o lobo é isso mesmo. E essa é uma das mais fiéis representações do que é o personagem nas HQs. A história repercutiu tanto que até um fanfilme foi feito com essa temática e simplesmente é uma das melhores representações do lobo fora dos quadrinhos. Lobo versus Papai Noel não é um quadrinho para você ficar refletindo ou querendo extrair algo sério. Não leve o lobo a sério. Ele tá aqui só pra chutar bundas, pra ser absurdo mesmo e pra dar algumas risadas na véspera de Natal. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu, um Feliz Natal e até mais.